Shalom, queridos, estamos entrando aí para mais Código de Vencedor. Quero te convidar para estar conosco, convidar outros aí, os seus amigos. Hoje vamos estar falando sobre erguer para ver além da sua circunstância. O que nós vemos é assim, que as pessoas elas só conseguem ver, ainda não entendeu a lei da polaridade. A lei da polaridade diz que tudo tem dois lados. Tem o lado do problema e tem o lado da solução. Tem um lado da dúvida e tem um lado da certeza. Tem um lado da fé, tem um lado da incredulidade. Olhar acima da circunstância é justamente enxergar além daquilo que o vencedor ele se propõe. Então eu quero meditar rapidamente com vocês nesta nossa palavra aí e te chamar para aprender um pouco mais aí com a lei da polaridade. Existe o neutro, existe o positivo, em tudo existe dois lados. Nas batalhas da vida, a maioria das pessoas ainda não descobriram que elas estão vivendo um outro lado da vida que não era para estar vivendo. A canção aí de fundo hoje é Kleber Lucas, uma canção belíssima que fala sobre acredite um pouco mais. E aí eu quero chamar você para a gente ler. O Senhor prometeu a Jeremias que ele não daria para as pessoas uma vida melhor. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, parece até Jeremias 33, ele diz o seguinte, versículo 12: então vocês vão me chamar e orar a mim e eu responderei. Ele diz, vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Esse texto nos convida a olhar acima das nossas circunstâncias, acima daquilo que estamos enfrentando, acima daquilo que estamos passando. Esse texto, ele trata justamente disso. É Deus dizendo o seguinte, se você continuar olhando para os problemas, você não vai conseguir olhar para mim. Aí ele diz, olha, vocês vão me chamar e orar a mim e eu responderei. Ou seja, talvez nós estejamos chamando, clamando, falando com muitas pessoas e pouco com Deus. E aí Deus nos chama a essa revelação. Ele diz bem assim, olha, vocês vão me procurar e vão me achar quando vocês me procurarem de todo o seu coração. Quando o texto da palavra de Deus nos chama para procurar, é colocar justamente a nossa visão acima daquilo da circunstância. É a lei da polaridade. Deus, ele diz, olha, vocês podem clamar a mim e vocês vão me achar e eu vou responder. E se você continuar lendo até o versículo 14, você vai ver que Deus está nos mandando a fazer algo mais do que aquilo que nós temos feito no nosso dia a dia. Então eu quero mostrar para você algumas chaves rapidamente daquilo que nós temos que fazer como vencedor para mudar o nível das circunstâncias que estamos enfrentando. E uma delas não esqueça disso, saia na frente das suas batalhas. Quando você vai olhar Davi naquelas grandes batalhas, eu falo muito de Davi aqui no Código do Vencedor, quando você vai olhar para Davi,
Você vai ver que Davi, quando ele percebeu que Golias estava avançando na sua direção, junto com seu escudeiro, isso está lá em Jeremias, desculpe, 1 Samuel, capítulo de número 17, você vai ver que quando ele viu que Golias estava saindo à frente para o vencê-lo, ele antecipou-se. E quando ele antecipou-se, ele chegou na frente e executou primeiro. E aí você vai ver o seguinte, olha o que é que diz aqui. Davi mata Golias a partir do 41. Diz assim, 1 Samuel capítulo 17, versículo 41, diz assim: Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava as suas armas ia à frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito, de boa aparência. Aí disse Davi, para que esse bastão, você pensa que eu sou como um cachorro? No discurso ali de Davi com Golias, aí ele diz o seguinte, em seguida rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou dizendo, venha que eu darei o seu corpo às aves e os animais para comeres. Olha, uma das coisas que eu percebi nesse texto, e eu quero deixar para você como um código de vencedor, é que quando Davi percebeu, e a Bíblia faz questão que foi isso que Davi viu, é que Davi enxergou no meio na vinda de Golias, que Golias estava vindo com seu escudeiro na frente. Aí eu me pergunto, quem era o escudeiro de Davi? O escudeiro de Davi certamente era o próprio Deus. Davi vai responder isso quando ele vai no versículo 46, ele diz, hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos e eu vencerei e cortarei a sua cabeça e darei o seu corpo e o corpo dos seus soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro, a expressão aqui é o mundo inteiro, saberá que o povo de Israel tem um Deus. Davi não estava querendo mostrar para Golias quem ele era. Davi estava mostrando para Golias e para o mundo inteiro quem Deus era. É essa a expressão que está aqui no texto de 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo 46. Ele diz, o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. Davi olhou acima das batalhas. Davi não estava olhando para o seu oponente. Davi saiu na frente da sua batalha porque ele sabia que não dá para olhar a batalha e não vencer e não agir. Então você vai ver que Davi sai à frente da batalha quando ele percebe que Golias está ali apenas avançando, mas quem avançava primeiro era o seu escudeiro, que trazia as suas armas. A arma de Davi foi a declaração, uma declaração de fé. Quem sai à batalha tem um discurso preparado, sabe o que tem que fazer. Uma das coisas que Davi mostra é a sua expressão de louvor a Deus. Ele diz, olha, hoje mesmo o mundo inteiro saberá que existe um Deus em Israel. A mensagem que ele dava era uma adoração. Comece a louvar a Deus por suas vitórias, segundo segredo. Quando você quer olhar além do que você está vendo, o outro lado
da lei da polaridade, você tem que entender o que Davi entendia. Então, mesmo antes de você ver Deus se manifestar, faça declarações poderosas. Era isso que Davi estava fazendo. Ele estava fazendo declarações poderosas acerca do que Deus ia fazer através da vida dele. Então, antes de você sair para uma guerra, seja ela financeira, sentimental, emocional, dê uma olhada nas suas declarações. As suas declarações, elas são importantes para determinar o nível da sua batalha, para determinar o nível da sua fé, o nível da sua confiança. Então você vê que Davi faz aquela declaração: o mundo inteiro hoje saberá, o mundo inteiro. Não é apenas o exército de Saul e nem o irmão dele Eliabe, o exército dos filisteus de Golias. O mundo inteiro saberá que existe um Deus em Israel. Quando você está diante de uma situação, a sua maneira de olhar para a situação é que vai determinar que tipo de vitória você vai alcançar. Você tem que olhar além de onde você está. Você tem que enxergar por cima e não tentar olhar nos olhos do seu adversário. Às vezes, quando você olha nos olhos do seu adversário, você acaba sendo intimidado. Tem muita gente intimidada a olhar para os seus adversários. Tem muita gente intimidada quando passa Por isso que eu já falei aqui, e eu vou repetir novamente, tem gente que cola as suas contas a pagar ali na porta da geladeira, e aí toda vez que ele passa pela porta da geladeira, ele fica intimidado em tomar qualquer decisão que venha fazê-lo comprar ou gastar. Ele vai olhar para ele como a fonte e não para Deus. Então não olhe no olho do seu adversário, olhe além dele. Porque, olha, se você ficar olhando para os olhos, você não vai ver o seu futuro. Geralmente, quando eu estou agora olhando para o meu celular, depois do celular, tem aqui um sofá, um outro sofá, uma parede. Olha, mas se eu ficar olhando só para o celular, eu não vou conseguir enxergar o que está depois. Então eu tenho que olhar acima de onde eu estou. Eu tenho que mostrar que olhar acima de onde você está é enxergar o futuro. Davi, quando olhou para Golias, ele não viu Golias de pé. Ele não olhou nos olhos de Golias. Ele olhou além de Golias, depois de Golias. Nós temos que começar a parar de olhar para as dificuldades, porque todas as dificuldades, quando você encara a dificuldade, você olha muito para ela, o que você vai encontrar sempre vai ser limitações. Então você tem que olhar depois da situação. Você tem que enxergar as coisas depois do que seus olhos estão vendo. Quando você está olhando muito para um problema, para uma situação, quando você está olhando muito para algo que está ali como um grande obstáculo na tua vida, você vai viver estagnado. Porque a estagnação vem quando você está olhando para um ponto só. Você tem que entender que existe o seu campo de visão, ele tem que ser ampliado, ele tem que ir além das circunstâncias. Então, todas as vezes que você olha e você passa o olho ali e vê as suas contas a pagar na geladeira, e você abre e olha, Shalom, Shalom Mônica, Shalom Bispa Nilzete, Shalom Bispa Conceição, Shalom a todos. Quando você olha para as contas a pagar, você vai continuar vendo os seus problemas. Então, qual é a leitura que eu quero dar para você? Se você não quer viver paralisado, olhe para além.
Edivaldo também, irmão Edivaldo, Deus abençoe. Você tem que olhar para além das contas que estão na sua frente. Olhar para além das barreiras, das lutas, das circunstâncias que estão te cercando, que estão de alguma forma tentando te aprisionar através do seu olhar. Se você observar a leitura que nós estamos fazendo aqui de 1 Samuel, capítulo de número 17, no versículo de número 41, que foi onde nós iniciamos, diz o seguinte, olha o que diz. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que o carregava as armas ia à frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito de boa aparência. Olha o que foi que o inimigo fez. O inimigo não olhou, Golias não olhou depois de Davi, além de olhar para Davi, ele concentrou toda a sua visão em Davi. Ali já mostrou a primeira queda de Golias, porque é assim que nós caímos. A nossa visão, quando ela está focada nos problemas e você não consegue ver depois dos problemas, aí você perde. Você sempre tem que enxergar depois. Nunca enxergue as suas contas, queira enxergar depois como seria quando você pagasse, enxergar você pagando, enxergar novas oportunidades, novos trabalhos, novas ideias, coisas novas. Você tem que olhar além e nunca focar no problema. Já Davi não teve a mesma visão. Grande abraço, meu amigo, apóstolo Bruno, Deus abençoe, Bruno, Deus abençoe aí a sua família também. Acho que é lá em Campo de Goitacazes, né? Deus abençoe, apóstolo Bruno. Então, quando você fica focado, você vai ver a resposta de Davi, quando o gigante desafia, que diz que vai cortar ele, vai dar para as bestas, os animais dos campos. Davi vem e responde no versículo 45 de uma maneira surpreendente. Ele diz, você vem contra mim com espada e lança e dados, né? Ou lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos, dos israelitas, a quem você desafiou. Isso aí, Campo de Goitacazes. Parabéns. Deus abençoe. Do pastor Miranda, lembro sim, apóstolo. Lembro sim. Você assumiu, eu acho que uma igreja batista e agora é aí o seu ministério, né? Deus abençoe. Então, olha, quando você vai ver a resposta de Davi no versículo 46, então, eu gosto da parte C do versículo, que ele diz assim, então todo o mundo inteiro saberá que existe um Deus para o povo de Israel. O mundo inteiro. Não é algo para uma região, não é algo... Ele enxergou depois. O que Davi estava vendo era Golias com a cabeça cortada. O que Davi estava vendo não era o tamanho de Golias. Quem olhou para o tamanho de Golias... Oi, Glauber. Bom, lá de Aracaju. Quem olhou para Golias ficou parado, não lutou, não venceu. Quem olhou para o tamanho de Golias, para o tamanho da espada, para o tamanho da lança, não rompeu. Mas olha, Davi não olhou para nada disso. Davi estava olhando para depois disso. Davi estava olhando para mostrar para o mundo inteiro que existia um Deus que tirava a afronta e que dava a vitória para aquele que conhece e para aquele que sabe que Deus é capaz. Então olhar para os problemas só vai te limitar, vai te fazer perder a batalha antes de você vencê-la. Aí você vai ver que no versículo 47, e todos aqui verão que ele não precisa de espada ou de lança para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Então o que Davi estava vendo era depois da batalha, não era batalha.
quando você fixa na batalha, quando você fixa na situação, quando você está olhando só para o problema e você não consegue olhar além dele, você simplesmente está perdendo. Porque a batalha, ela perde quando o seu olhar está nos seus problemas e não depois deles. Você tem que se ver depois. Então, Deus deu a cada um de nós a capacidade de tomarmos invisíveis as coisas visíveis, as coisas invisíveis. Ele diz que nós podemos pela fé trazer à existência as coisas que ainda não existem. Isso quer dizer que quando você está em uma batalha, o que você tem que parar para pensar eu posso trazer à existência o que ainda não existe. O que foi que Davi fez? Trouxe à existência o que ainda não existia. Quando ele, pela fé, faz uma declaração, em vez de estar amedrontado como o exército de Saul, em vez de estar amedrontado como o seu irmão Eliabe, ele simplesmente faz uma declaração. Ele traz à existência algo invisível. O que o Israel só olhava para o problema, Davi criava um ambiente que ainda não existia como se ele existisse. Ele diz: hoje mesmo eu cortarei a tua cabeça e entregarei nas mãos para as bestas feras do campo. Então você tem que entender que nós temos a capacidade de transformar as coisas invisíveis em visíveis. O que fazemos com as nossas habilidades sempre vai ser uma escolha. Davi escolheu. Ele disse: para aí, eu tenho algumas habilidades, mas para que me servem essas habilidades se eu não vou sair para usá-la? Eu lhe pergunto, para que lhe servem as suas habilidades se você não sai para usar? Se você não usa para nada? Para que lhe serve um poder se você não usa? Uma das coisas importantes que Davi fez, e aí a Bíblia chama ele da menina dos olhos, e você vai ver que Deus chama Abraão de amigos, é que nós temos que fazer amizade com pessoas que Deus escolhe, ou seja, pessoas que têm fé, pessoas que são habilitadas ou cheias de habilidades. Nós precisamos entender quando as adversidades acontecem, nós não podemos demorar ou surtar. Em vez disso, temos que e nem fechar os olhos para que isso venha fugir ou sumir. Nós não podemos agir como crianças, que às vezes, diante do problema, fecha os olhos achando que o mal que está do lado de fora, por ela estar com os olhos fechados, não vai encontrá-la. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que simplesmente agir. Só agindo estamos mostrando para Deus que estamos vendo além das lutas que estamos enfrentando. Quando você diz o que você não pode fazer, então não diga. Nós somos muito pressionados a falar o tempo todo que vamos fazer. Mas para que falar que vamos fazer se não vamos? Se você demora a tomar uma iniciativa, não fale. Não fale. Vai e faça. Às vezes as pessoas estão olhando para o problema e ficam falando com o problema como se isso fosse ajudá-lo. Você vai ver no livro que nós estamos lendo, de 1 Samuel 17, no versículo 48, diz o seguinte, olha o que está escrito. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. E Davi correu rapidamente na direção da linha de batalha do filisteu para lutar contra ele. Veja que chegou um momento que Davi não falava mais que ia fazer. Davi teve que fazer. Porque aquela não era uma batalha de narrativas. Não era uma batalha de alguém que sabia o que ia fazer. Era uma batalha de alguém que tinha que fazer. O que nós vemos hoje é muitos cristãos batalhando narrativas.
Não, porque eu tenho fé, você não acredita em mim, porque você não tem fé, não, porque eu oro, não, porque eu sou mais poderoso. Não, não, não. Ei, as batalhas que Davi estava enfrentando não era de narrativa. Você vê que eles começaram a discutir, mas logo alguém teve que parar as narrativas. As narrativas do tipo, tem gente que diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas nunca faz nada. Eu posso, eu vou comprar, mas nunca abrir uma poupança. Eu vou tomar uma decisão de fazer isso, mas nunca tomou. Volto a repetir, as batalhas que muitos hoje, os vencedores, estão batalhando, não pode ser batalha de narrativas. Você não pode entrar pelo discurso de ficar o tempo todo dizendo que vai fazer e não faz. Não são narrativas que vencem batalhas. Por isso que Golias e Davi e Golias começaram numa narrativa, um dizia eu vou fazer, o outro dizia eu vou fazer, o outro dizia eu vou fazer. E aí o que aconteceu? Tiveram que sair das batalhas das narrativas, da batalha dos discursos. Nós temos que entender isso. Se você vai fazer, pare de falar e comece a fazer. Você vai ser um vencedor, comece a lutar. Você vai ser um comerciante, abra sua empresa. Você vai casar, arrume alguém e case. Você vai prosperar, invista, tenha ideias. Escute pessoas que ativam princípios que fazem você despertar o seu lado criativo e o seu lado inteligente. Mas tem pessoas que querem vencer, mas elas querem vencer nas narrativas, falando e nada fazendo. Por isso que quando Davi olhou e viu que Golias ia na direção dele, ele percebeu e disse, opa, eu tenho que parar com o discurso. Agora não é hora de falar, agora é hora de fazer. Entenda, tem muitas pessoas falando e pouco fazendo. Hoje nós temos uma sociedade dos discursos, das ideologias, das filosofias, das palavras, conforme diz Jó 35:13, só gritos vazios o Todo-Poderoso não escuta. Você tem que sair dessa narrativa, é hora de você fazer. Uma vez uma mulher chegou para mim e disse, apóstolo, como é que eu vou fazer? Eu ainda não, eu tenho lutado para comprar uma casa há tanto tempo e ainda não consegui. Qual o teu conselho? Aí eu perguntei para ela, você já tem uma caderneta de poupança, tem um dinheiro investido, você tem uma conta corrente que está movimentando, tal? Ela disse, não tenho nada disso. Eu não tenho nada, eu nunca parei para fazer nada disso. Eu disse, pois é, por isso que você nunca comprou a casa que você sonha. Porque não tem, a casa não se adquire, um bem não se adquire com narrativas, se adquire com ações concretas. Quem quer vencer tem que sair do discurso, dessa coisa de discursar a respeito do que vai ser. Davi, quando percebeu que Golias começou a andar na direção dele, ele disse, deixa eu parar de falar, porque agora não é hora de narrativas, agora é hora de fazer. Aí você vê que quando, versículo 49 de 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 49 diz, enfiou a mão na sacola, pegou a pedra com a funda e atirou em Golias, e a pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Olha, quando Davi viu que Golias estava indo na direção dele, o que foi que Davi fez? Foi na direção dele, mas veja, ele não foi só na direção, ele teve que pegar a arma que ele tem. Ele teve que pegar o investimento que ele fez, que a Bíblia diz que ele foi lá no ribeiro, pegou 5 pedras redondas, roliça, e colocou no seu alforje. Então, ele foi e usou o seu investimento intelectual, o seu investimento
do esforço de ir até o ribeiro, ele usou seu investimento do discurso de dizer que ia, chegou para Saul e disse: eu vou vencer e vou tirar a afronta que esse filisteu está colocando diante do povo de Israel. Deus agora olha e diz: agora eu quero ver, porque o que nós vemos é que as pessoas ficam o tempo todo na narrativa de fazer algo e não fazem. Por isso que eu estou apontando aqui algum segredo. Eu estou mostrando da lei da polaridade, olhar além de onde você está, olhar não para o seu problema, para as contas a pagar, mas ver o que fazer para não ter mais, para quitar todas, entrar no negócio, ter a ideia, abrir uma empresa, saia da narrativa. Um dia eu vou ser rico, um dia eu vou a Israel, um dia eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não, saia das narrativas. Saia das narrativas. Nas narrativas você não vai conseguir nada. Quando o caráter de Deus é evidente diante de nós, é na evidência do que ele faz. Deus responde a cada situação. Quando ele nos vê agindo, não com narrativas, porque eu posso dizer para os montes, aí a Bíblia diz lá em Marcos capítulo 23, Marcos capítulo 23, versículo 13, né? Ele diz o seguinte: se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda, dirá para este monte: ergue-te e lança no mar, não duvidando no coração, mas será feito conforme você disse. Ou seja, olha o que ele está dizendo. Não, se você tem fé, você tem que sair daquela questão de achar que a fé ela vai acontecer apenas porque você pensa que tem. É hora de você falar. E o falar na questão da fé é a ação. É dizer em voz alta. Agora eu lhe pergunto: o monte tem ouvido? Não. Mas a sua ação em falar porque você tem fé faz o monte sair. Então quem vive nessas narrativas, quem não vê além das circunstâncias, não vê além da conta a pagar, não vê além da doença, quem não vê além não pode se considerar um vencedor, porque um vencedor, ele vê além das circunstâncias. O nosso valor não é medido pelo que nós desejamos. O nosso valor para Deus não é medido pelo que desejamos, não, mas é medido pela forma como respondemos às situações. O nosso valor diante das lutas não é medido pelo nosso desejo. Eu tenho um desejo de ser rico, eu tenho um desejo de casar, eu tenho um desejo de abrir um negócio, eu tenho um desejo de fazer viagens, eu tenho um desejo de ser milionário. Ok, isso é bom, é um bom início. Mas olha, não é assim que é medido os nossos valores. Os nossos valores é medido mediante a como nos comportamos diante da situação, como agimos, como nos expressamos em vez de calarmos, em vez de fazer o que o povo de Israel fazia, ficava calado quando Golias saía e afrontava eles. Eles não diziam uma palavra contra Golias, não mandava nem Golias se calar, ele nem mandava Golias voltar para sua tenda, eles simplesmente só ouviam. E essa narrativa, e era essa narrativa que estava destruindo o povo de Israel. Era essa narrativa que estava impedindo o povo de Israel de vencer, porque ele estava ouvindo alguém que só estava discursando, falando o que era, que ia fazer e não fez nada. Então o seu valor para Deus não está na quantidade de desejo que você tem, mas na forma como você está agindo diante da situação. Agora eu lhe pergunto, Saul não tinha desejo de vencer Golias? Tinha. Eliabe não tinha desejo de vencer Golias? Tinha. Mas
Quem ouviu a narrativa e não fez nada? Não adianta. Então, Golias, ninguém falou nada para Golias. Ninguém falou nada para a situação. Se você, o número de desejo aí do teu coração, isso é código do vencedor. Não é o que eu desejo que mostra o meu valor para Deus. É a minha ação diante da situação. É como eu vou responder a cada situação. É como eu vou agir diante dos discursos daqueles que tentam nos parar e nos impedir. Você não pode dizer para mim que tem desejos, porque os seus desejos não servem quando você não acredita nas oportunidades. Deixa eu mudar aqui para algo que eu quero mostrar, que sai das narrativas de falar e vai além. Olha, um pensador rico sempre vai ver oportunidade. Alguém que tem pensamentos ricos sempre verão oportunidades. As pessoas que não têm um pensamento rico sempre ficarão atrás. Uma pessoa que tem vontade de vencer, ela investe o seu tempo em aquisição de conhecimento. Ela luta para encorajar a si mesmo, aumentar a sua capacidade, enriquecer os seus conhecimentos. Eu já falei isso em várias aulas por aí, falando sobre vitória, como vencer. E eu sempre disse para as pessoas que as pessoas pobres, elas sempre assistem TV, e as pessoas ricas sempre lê livros. Os ricos, eles investem em conhecimento. Os pobres investem em uma boa TV. Eu tenho uma excelente TV aqui. Até assisto, mas assisto muito mais as informações do que qualquer outra coisa. Eu assisto filme para ter informação. Eu assisto documentários, eu assisto coisas que as pessoas estão fazendo para mudar de vida, para eu adquirir informações. Porque e tem mais, assisto lendo o dia inteiro lendo, para ver o que eu vou fazer a mais naquilo que eu estou buscando. Mas olha, tem muitas pessoas que querem vencer, mas os pensamentos que ele tem não condiz com a realidade do que ele sonha. Eles nunca investem em capacidade. Eu agora estou lançando um curso, e eu já estou começando a gravar, que o nome do curso vai estar aí no Hotmart, vai ser muito bom. Deus, falando com Deus, qual o tema aí que eu vou usar, e Deus colocou lá do tipo, como consertar o seu casamento. E vai estar aí nos cursos online, vamos estar tratando sobre isso. Eu tenho um canal no YouTube que você deveria passar lá, Apóstolo Delfino Manuel. Você pode ir lá e você vai ter mensagens com princípios de vitória. Não deixe lá de se inscrever. Mas deixa eu ir chegando aqui para o final, que eu não tenho muito tempo. Invista seu tempo nas aquisições de conhecimento. Invista seu tempo na sua capacitação. Invista seu tempo em enriquecer o seu conhecimento até com Deus. A abundância é liberada quando nós temos espaço para recebermos. Ontem eu pregava sobre nova criatura, e Deus não gosta de dar coisas novas para pessoas velhas. Você vê que Jesus traz uma narrativa, quando ele vai falar de milagre, ele diz bem assim: não se põe retalho de tecido novo em vestido velho, e não se põe vinho novo em odre velho. Por quê? Porque se perde o vinho e se perde o odre. Aí ele diz: mas se põe vinho novo em odres novos, e põe retalho novo em tecido novo. O que é que Jesus estava dizendo? Jesus estava afirmando que não dá para você receber o que Deus diz, esse que eu faço nova todas as coisas, quando os seus sentimentos ainda são velhos, antigos, quando a sua vida ainda não foi transformada.
Deus não pode mandar um conhecimento novo para você quando os seus pensamentos ainda são antigos, arcaicos, enquanto você ainda está discutindo. Eu estou gastando esse tempo com você para lhe dar uma instrução. Agora, se você acha que você não deve, que não é assim, então me desculpe, você está ouvindo a pessoa errada, assistindo. Você tem que entender que todo conhecimento nos eleva a receber coisas novas. O que é que acontece quando alguém vai para a escola? Quando ele aprende algo, ele passa de nível, ele vai crescendo. Aí ele vai para a faculdade e a faculdade dá a ele informação que faz ele exercer uma profissão. Então você não pode ter um resultado novo enquanto você não tem resposta ou não tem um conhecimento novo para agir diante de um mundo como esse, de muitas informações, de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tem pessoas que passam para dar uma olhadinha, entra assim e sai, e para mim tanto faz. Eu estou dando essa informação para quem quer de fato obter uma resposta, um resultado, porque eu estou falando para vencedores e não para qualquer pessoa. Por isso que Deus diz: a sabedoria não se vem pelo aprender com os erros. A sabedoria vem pelas informações, vem de Deus, vem pelas informações e vem pelas repreensões. Só se encontra um sábio quando ele pede a Deus, quando ele adquire conhecimento e informação e quando ele é confrontado e ele aceita o confronto e cresce sabedoria. Mas a Bíblia diz que o tolo nunca pede sabedoria, nunca busca conhecimento, e quando é confrontado ele aumenta ainda mais na sua tolice. Então, a abundância que muitas das vezes queremos receber, os recursos dos céus, só pode ser abraçado quando nós temos o conhecimento para adquirirmos o que sonhamos. É olhar além, é olhar para depois, não é olhar para a conta. Por que você está falando da conta? É porque tem conta que fica ali nos nossos olhos, aquele extrato do cartão de crédito, aquelas coisas que parece que fica dizendo para você: você não vai conseguir, você não vai conseguir. Só que existe uma fé que traz a existência que não existe, que o que está depois das lutas, depois da circunstância. É essa a visão que você tem que ter. Eu estou falando aqui para vencedores que querem enxergar depois das lutas e não durante, ou ficar com os olhos fixados ali nas suas lutas. Quem você é o seu potencial de sucesso. Alguém disse para mim: quem você é, apóstolo? Eu disse: tá. Mas depois eu vou deixar aí, depois você pode assistir. Alguém me perguntou: apóstolo, quem você é? Eu disse: olha, eu sou um vencedor. Aí alguém me perguntou: mas como é que você pode me dizer que o senhor é um vencedor? Eu digo: pelos resultados. O meu potencial, quem eu sou, é demonstrado pelo meu resultado. O próprio Jesus, lá em João capítulo 15, ele diz o seguinte: se vós estiveres em mim, e minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres. Aí ele diz: vocês serão minhas testemunhas. Testemunhas de quê? Só testemunha alguma coisa aquele que viu o fato que estava na hora da ocorrência. Então, não existe uma confissão de alguém que não consegue mostrar o seu verdadeiro potencial. O seu potencial, o seu sucesso tem que ser demonstrado pelaquilo que você está expressando, mostrando. Nunca deve ser determinado por alguém ou por qualquer coisa, mas por aquilo que Deus disse e por aquilo que você alcançou. Confesse todos os dias o que está em 1 Coríntios capítulo 2,16. Posso fazer mais do que eu acho que posso fazer. Eu tenho a mente de Cristo funcionando plenamente, livremente no meu ser. Você precisa fazer declarações, olhar.
Agora veja, eu não estou mandando você dizer que você é forte. Eu estou mandando você dizer que Deus está em você e que você tem uma palavra. Você já pode agir com ela ou por ela. Por isso que em Jeremias capítulo 29, Deus diz: eu é que sei que pensamento é ao vosso respeito, de paz e não de mal, para dar o futuro que você deseja. Olha o que é que Deus está dizendo, que Deus dá um futuro. Então Deus não está olhando para você perdendo, Deus está olhando para você vencendo. Se Deus não quer olhar, Ele diz: olha, eu não olho para o teu pecado, coloco uma pedra no teu pecado. Se Deus não quer enxergar os meus pecados, por que eu vou ficar olhando para ele? Se Deus não quer olhar para os meus erros, por que eu vou ficar namorando com eles? O que Deus não quer é que eu fique numa narrativa de dizer que as coisas vão dar certo, vão acontecer, e eu não estou fazendo nada. Você precisa fazer algo mais. Você não pode mais chegar atrasado nas suas conquistas. Tem pessoas que chegam atrasadas na conquista. E quando você vai ver Deuteronômio capítulo 28, Deus diz: eu não vos coloquei por cauda, mas por cabeça das nações. O que isso quer dizer? Que cabeça chega primeiro do que cauda. Deus detesta. Ei, você tem que se antecipar. Antecipe, quem se antecipa governa. Já diz o meu amigo o apóstolo Joel Pereira. Quem se antecipa governa. Quem vive o tempo todo atrasado em tomar as decisões, nunca governa, mas sempre será governado. Você precisa entender que a mensagem de Cristo não é para aqueles que não sabem planejar, mas é para aqueles que planejam. Jesus disse: ninguém pode construir um prédio, uma torre, sem primeiro fazer o orçamento para saber se é capaz de cumprir. Ou seja, ele se antecipou com o orçamento, se antecipou em saber se ele tem condição. Então, olha o que Davi fez. Quando Davi percebeu que Golias vinha na direção, o que foi que ele fez? Ele se antecipou e atirou a primeira pedra antes de receber uma espadada, uma lança. Vai, se antecipe, pare de viver atrasado. Chegar atrasado não vai mudar a sua vida. Olha, a falta de respeito pelo aquilo que Deus disse que somos também é uma falta muito grande para aqueles que querem vencer. Deus disse que você é vencedor. Então olhe para a sua vida como vencedor e não para a sua vida como derrotado. Vou repetir, se acorde do vencedor. Olhe para a tua vida como vencedor e não como fracassado. Porque Deus, Ele quer que você tenha respeito com o que Ele disse. Ele disse: todos aqueles quanto recebeu, Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome. Tenha respeito com isso. Respeito que Deus disse. Você é cabeça. Para de chegar atrasado. Para de se arrastar. Para de achar que você não vai chegar, porque Deus já lhe fez. Um pensador rico sempre vê a oportunidade em vez de ver problemas. Eu vou repetir. Um pensador rico sempre vê oportunidades em vez de ver problemas. Possibilidades, ele vê possibilidades em vez de impossibilidades. Ele tem pensamentos do que ele quer ser e não do que ele é. As pessoas que vencem, elas estão um passo à frente dos que perdem. Elas estão um passo à frente. Davi que mostra isso. Quando ele viu Golias vindo, ele antecipou, ele deu um passo à frente. As pessoas que vencem estão um passo, 1 milímetro na frente. Como é que o senhor pode dizer? Numa corrida de cavalo, até o nariz do cavalo é contado, porque o nariz que passou primeiro na linha, venceu. Então, quem vence está um passo à frente dos fracassados. Não fica pensando nas suas incapacidades. Eu volto a repetir, um pensador rico, alguém que pensa em vencer, um vencedor, ele vê oportunidade em vez de ver problema. Ele vê possibilidade em vez de ver impossibilidades. Ele vê o que ele quer ser em vez de ver o que ele é. Dê um passo à frente. A palavra sempre vai nos dar esperança para derrotar a falta de ânimo. A confiança sempre vai vencer o fracasso e a desesperança. A vitória sempre parece
está muito longe, mas olha, ela sempre vai estar perto daquele que está enxergando além das suas possibilidades. Deus te chamou para mais do que o que você é. Nossa palavra nos fortalecerá, mas a nossa ação garantirá o nosso resultado. Código do vencedor. As nossas palavras sempre nos fortalecerá, mas as nossas ações sempre nos fará vencer, sempre nos mostrará que somos capazes. O inimigo, ele tem a capacidade de falar, mas você tem que ter a capacidade de agir. O inimigo sempre vai estar no seu ouvido, na sua mente, dizendo que você não vai, que nada vai acontecer. Mas quem domina o que pensa, quem domina o que fala é você. Não dê lugar para o inimigo. Se você não abrir a porta para o que Deus tem para você, você continuará preso com Satanás, com fracasso. Se você não abrir a porta para o que Deus diz e mandou você fazer, você sempre estará preso com seus fracassos. Se você não abrir a porta para as novas possibilidades, você sempre estará preso, fechado com os ladrões que roubam as suas possibilidades. Se você não abrir a porta, isso é o que está lá em Apocalipse, já encerrando, já chegou o meu tempo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus disse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Olha, enquanto Jesus não entra, não tem ceia, não tem oportunidade. Tem gente que prefere fechar as portas para viver com os assassinos das ideias, assassinos da fé, em vez de abrir a porta para que a palavra de Deus mude a história dele. Você tem que entender que quando você abre a porta para novos pensamentos, você fecha as portas para os pensamentos velhos. É melhor abrir a porta para novos pensamentos em vez de viver preso nos seus pensamentos velhos e antigos. Quando você abre a porta para o seu futuro, você não precisa ficar preso com a porta fechada com o seu fracasso. Se esta palavra conseguiu despertar em você algo que surge na vida de um vencedor, eu aqui te dei princípio: abrir portas e não fechar a porta com seus problemas. Abrir porta para soluções, abrir portas para possibilidades, abrir portas para a vitória e não se fechar nos seus limites, nos seus erros e nos seus fracassos. A maioria das pessoas que a gente vê por aí, elas estão presas com seus fracassos e elas não querem abrir portas para o seu milagre. Mas eu convido você a abrir portas para o teu futuro, porque Deus tem para você um futuro de milagres e de possibilidades. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, e espero você na próxima segunda-feira, se o Senhor disser que sim. Até lá, em nome de Jesus.